garanta o seu. 10h15, voltamos com o CBN Campinas e agora a gente vai falar com o senhor Nilro Luiz Ribeiro, ele que é chefe técnico da Defesa Civil de Rio Claro, para trazer mais informações sobre esse acidente, sobre essa explosão que aconteceu ontem. Bom dia, Nilro, obrigada por atender a CBN. Bom dia a todos os ouvintes. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, nos atualizando, na verdade, sobre se houve alguma novidade em relação à identificação do proprietário do caminhão que foi responsável por essa explosão que impressionou a todos na noite de ontem. Nós não temos aí a informação. Então, a Agência Nacional de Petróleo lá foi acionada e o dono do posto aí ele já está atrás dessa informação. Agora nós estamos aí tentando auxiliar os prédios, os moradores do entorno que teve algum dano em seus imóveis. Bom dia, Nilro, Flávio Paradella. Para a gente trazer um pouco mais de detalhes também sobre as consequências dessa explosão aí às margens da rodovia Washington Luiz. O que a gente tem de números nesse momento? Quantas pessoas chegaram a ser atendidas? Quantas pessoas estão em estado grave? E a gente tem óbitos, né? Sim, na realidade o total de vítimas foram 15, sendo 2 graves, que uma evoluiu infelizmente a óbito, né? E uma vítima amarela, que a situação é mais delicada por conta das queimaduras, também permanece internada desde ontem, mas até agora não há evolução do quadro para uma piora. 12 pessoas foram atingidas de forma leve, foram atendidas e já foram liberadas ontem mesmo. Nilro, essas pessoas, elas estavam no posto de gasolina, elas estavam nos caminhões, o que se sabe também sobre essas vítimas ou sobre a maioria delas? As pessoas realmente eram as que estavam no posto de gasolina, mas que infelizmente na hora do acontecimento, em vez de procurar proteger a própria vida, ficaram filmando a situação. Isso houve uma complicação que acabou aí colocando a própria vida deles em risco, onde teve aí algumas lesões leves. Foi até uma situação que nós relatamos aqui no comecinho do CBN Campinas, as imagens, né, que correram as redes sociais, e uma delas de dentro do posto, né, algo impressionante, porque é um posto de gasolina, um posto de combustíveis, com um caminhão em chamas, e as pessoas no posto de combustível, muito próximas, filmando essa situação. Acontece a explosão e após isso algumas até pulando, meio que festejando o que está acontecendo. Parece que não percebem, né? A situação gravíssima, né, Nilro? Não, infelizmente essa percepção de risco é o que faltou à grande maioria que estava no local, por isso que colocaram a própria vida em situação de risco. Algumas delas tiveram aí essas queimaduras, algumas coisas mais leves, né? Mas infelizmente o caminhão estava no pátio de estacionamento do posto de gasolina, né? E algumas pessoas estavam aí a 30, 40, 50 metros do caminhão incendiando e se preocupando em filmar, né? Por isso que aí nós tivemos essa quantidade de vítimas. O senhor disse logo no início que neste momento a Defesa Civil está fazendo trabalho com as pessoas que moram, né, próximas ao posto de gasolina. Essas pessoas, elas terão que deixar suas casas? Já houve um levantamento nesse sentido? Algum desses imóveis, ele foi, né, as avarias foram tão graves que precisarão ser esvaziados? Isso, agora as equipes da Defesa Civil, elas estão voltadas a fazerem essas vistorias. Então temos algumas empresas aqui no entorno, né? Não são casas residenciais. As casas residenciais estão um pouco mais longe, porém algumas relataram aí algumas quebras de vidros. Então, a Defesa Civil, ela vai estar comparecendo aí durante todo o dia nessas residências para fazer essa vistoria de danos estruturais em conjunto com os engenheiros da Secretaria de Obras. Então, nós estaremos aí fazendo esse levantamento. A princípio, nenhuma casa foi afetada de uma forma que necessite aí de um isolamento maior, tá? Porém, nós estamos agora fazendo esse levantamento mais detalhado para ter realmente a certeza aí, a liberação dos imóveis.
Outra situação que a gente consegue visualizar desde ontem também pelas imagens nesta manhã, né? Esse epicentro e toda a destruição que se segue após o impacto da explosão, né? Como ficou totalmente destruído o posto de combustíveis e também o restaurante anexo, mas do outro lado tem a Washington Luiz e há uma passarela ali e muitas pessoas estão nessa passarela. Já foi feita uma avaliação exatamente nesse equipamento? Então, a gente já fez, acionamos a concessionária para que eles possam fazer essa avaliação com os engenheiros, mas nós isolamos essa passarela. Infelizmente aí as pessoas pulam esse isolamento e nós acionamos a Guarda Municipal para fazer a retirada dessas pessoas que se encontram aí na passarela. E nós não, aparentemente elas até não têm nenhum sinal de risco grave, porém nós isolamos porque nós queremos a certeza de que realmente ela não tenha comprometimento estrutural. Nós percebemos aqui pelas imagens que a nossa repórter, a Valéria Rain, trouxe mais cedo no início do programa, que hoje existe aí, claro, um trabalho de rescaldo da Defesa Civil. Existia também ali, a gente percebeu algumas equipes de imprensa fazendo o seu trabalho, mas também deu para perceber que havia ainda gente fazendo filmagens. Eu queria que o senhor confirmasse isso, porque também, embora agora não haja grandes riscos, como ontem durante o incêndio, não é momento também das pessoas ficarem, até podem atrapalhar aí o trabalho das autoridades nesse momento, né? Sim, mesmo porque o local ele está isolado para que possa ser feito o trabalho de perícia, né? Mas nós fizemos a solicitação para que as pessoas não venham até o local, não tenham essa curiosidade, porém, infelizmente a gente não tem como controlar aí a população. Nós pedimos aí o auxílio da Guarda Municipal, através da Secretaria de Segurança, para que seja feito aí a remoção e o isolamento dessa área, embora não exista mais um risco de explosão, mas ainda está isolada por conta do trabalho que está sendo desenvolvido aí de análise, de descobrimento para saber a identificação aí qual que era o fluido que acabou vindo a incendiar. Porque até o momento a gente fala assim de um caminhão que explodiu em um posto de combustíveis, logo a gente pensa que é um caminhão de combustível, mas ainda não tem essa informação, né? Não, não é um caminhão de transporte de combustível, tá? Mas era um caminhão que realmente transportava algum fluido inflamado. Mas ainda a perícia vai estar fazendo o levantamento para saber se era combustível ou se era qualquer outro produto químico. Como não houve ainda nenhuma reivindicação, né? Não houve a identificação do proprietário, como ninguém se manifestou a esse respeito, é possível que seja algum tipo de transporte não regularizado desse tipo de material altamente inflamável? Então, aí eu não tenho como estar opinando ou esclarecendo, porque nós deixamos essas com as autoridades militares para que a Polícia Militar pudesse fazer essa identificação do proprietário e da propriedade aí do caminhão, tá? Da empresa. Nós agora estamos voltados aí nessa questão do socorro e da reconstrução aí do entorno que foi atingido pela explosão. E até a nossa repórter em Rio Claro, exatamente nesse ponto, houve um caminhoneiro que citou que estava no local no momento em que a explosão aconteceu, fugiu, mas conseguiu visualizar, segundo ele, essa testemunha, de que esse veículo já teria chegado ao posto com um incêndio em uma das rodas e até visualizado o caminhoneiro deste veículo deixando então o caminhão, tentando até fazer uma manobra, mas viu que o fogo se alastrou rapidamente e correu para dentro do restaurante. Essas testemunhas são vitais, né? Alô? Ronildo, me escuta bem agora? Que a nossa repórter aí no local ouviu um caminhoneiro que disse estar no local da explosão no momento, né, que esse acidente aconteceu e viu que o caminhão chegou já com incêndio em uma das rodas e que o fogo se alastrou rapidamente. O caminhoneiro deste veículo deixou então o caminhão e correu para dentro do restaurante. Essa linha de investigação, como é que está sendo feita e está sendo uma coisa consonante entre outras pessoas que foram ouvidas ou não? Essa parte de investigação policial nós deixamos com a Polícia Militar, né, e com a Polícia Civil para tentar descobrir até o princípio de incêndio como aconteceu. Há várias informações
de que o caminhão chegou incendiando, outras é que ele parou e a lona pegou fogo devido ao alto aquecimento. Aí são várias hipóteses que estão sendo cogitadas, mas que nenhuma delas ainda foi confirmada. Então, essa parte de perícia, né, e de investigação nós deixamos aí com a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, né, e com a Polícia Civil, e nós focamos realmente no trabalho da Defesa Civil, que é para poder atender aí os estragos, entender a dinâmica do acontecimento, né? E conseguir aí identificar as zonas de risco e se realmente há algum risco mais grave nos imóveis do entorno. Nilro Ribeiro, que é chefe técnico da Defesa Civil de Rio Claro, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de poder atender a CBN, uma situação como essa, e a gente vai continuar acompanhando os detalhes dessa explosão. Muito obrigado, Nilro. Não, que é à disposição.